Paulo, ele declara assim: vocês são como um edifício e estão construídos sobre alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim também, vocês, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Presta bem atenção, você está participando de uma comunidade, de uma igreja. E Deus tem nos chamado edifício dele, casa dele. Essa semana o Alex me desafiou para fazer a planta da casa deles. E eu fiquei pensando o que fazer, e aí ele me disse algumas coisas que tinha que fazer. Passei um dia à madrugada, a planta já está pronta. Depois eu vou mostrar para o arquiteto da igreja, que é o Giovanni, ver se ele aprova. Mas pensando em edificação, a palavra de Deus também fala em Mateus, no capítulo 7, sobre a edificação de uma casa. E essa edificação dessa casa somos nós. E começa falando sobre o fundamento de uma casa, que é ouvir a palavra e praticar. Ouvir a palavra. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Senhor, que me ajude. E ele continua falando sobre aquele que edifica a casa sobre a areia. A Bíblia fala muita coisa sobre edificação. Também em Lucas, no capítulo 14, no versículo 26 ao 30, há uma advertência falando sobre a construção de uma torre. E Jesus, fazendo essa parábola, ele faz uma advertência que antes de você construir, qual aquele que antes de construir uma torre, não para fazer o orçamento e ver qual é o preço a ser pago. Ao ele começar a construir, ele vê que o dinheiro não foi suficiente, ele pare a obra no meio da construção e aquilo seja vergonhoso, vexatório, porque começou a edificar e não conseguiu terminar. Em Lucas, no capítulo 14, do versículo 26 ao 30, temos aí mais uma declaração. A partir do versículo 28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre... Eu vou pedir para alguém ler, para não forçar. Vem cá, leia para mim. A partir do 26 ao 28. Tudo bem. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Mas agora, olha, preste bem atenção no que ele fala no início. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E o que é igreja, amados? Igreja é um prédio? Não. Será a igreja um amontoado de pessoas aqui, sem conexão, nos reunindo formalmente toda semana? Deus está edificando uma igreja. E Ele está edificando essa igreja através de nós. Em nós. Através de nós. Igreja
é feita de relacionamentos. Relacionamentos que têm algo a dizer, que custam alguma coisa, têm um preço a ser pago, de ambas as partes. Esses relacionamentos não podem ser egoístas e fechados. Eles devem visar outras pessoas, uns aos outros. E é disso que a gente quer falar nessas 3 semanas. De comunhão, de purê de batata, de relacionamento sendo edificado de forma íntima. E quando eu falo aqui que Deus está edificando uma igreja e edifício de Deus somos nós. Quando eu falo aqui que a sua casa, Deus quer edificar a sua casa, e o fundamento da edificação da tua casa é ouvir a palavra e colocar em prática. Quando eu falo aqui que há um preço a ser pago na edificação da tua vida, e você precisa saber que preço é esse, e se dispor a pagar esse preço. Não é algo qualquer, não tem fantasia, não tem história da Disney. Deus quer fazer algo lindo em você, em nós e através de nós. Ele quer que através dos nossos relacionamentos, a vida dele seja gerada em nós, nos transformando à sua imagem e semelhança. E é disso que nós queremos falar nessas 4 semanas. Mas hoje eu vou falar apenas uma coisa, como base nessa nossa caminhada de entender a importância da comunhão e dos nossos relacionamentos. A importância de ir a uma célula. A importância de vir aqui, se congregar, estarmos juntos. A importância de buscar alguém, um mentor, um discipulador, a qual você vai se desnudar e ele vai te ajudar a você caminhar. A importância do discipulado, a importância dos relacionamentos de fato e de verdade acontecendo no nosso meio. Se você está aqui na Igreja da Paz, nessa igreja local, e você está se sentindo sozinho, solitário, eu quero te dizer alguma coisa, você ainda não entendeu e ainda não está fazendo parte da igreja. Porque a igreja existe aqui para se conectar com você, para se relacionar com você, do jeito que você é, com as suas deficiências e limitações. E é disso que nós vamos falar hoje. Como que Deus quer que nós, como igreja, estejamos nos relacionando de forma que os nossos relacionamentos tragam mudança, tragam transformação. Sejam pacientes comigo na minha tosse. Estejam orando e intercedendo. Eu vou chupar uma pastilha aqui para ver se anestesia um pouco. Tudo bem? Não? A minha... Só água. E oração. Água e oração. E unção do Espírito Santo. Aleluia. Mas nós vamos chegar lá. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, depois de ler todos esses textos, um relacionamento transformador deve se concentrar nos outros. Ok? É um primeiro preço a ser pago. Estamos edificando uma igreja, amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é a parar de pensar em nós mesmos. Ok? Parar de pensar só na minha vontade, no que eu quero, o meu desejo. Eu vou para a igreja porque eu quero arrumar um marido. Eu vou para a igreja porque eu quero ser próspero. Eu vou para a igreja porque eu preciso orar para arrumar um emprego. Qual a motivação aí? É o meu eu, certo? E na edificação do corpo de Cristo, na torre que Deus quer edificar através de nós, nós precisamos parar de nos concentrar em nós mesmos e começarmos a nos concentrar uns nos outros, no outro. Essa é a primeira coluna fundamental dos nossos relacionamentos aqui sendo edificados, amém? Quando eu chamo a Ada, Madai, Damares e Márcia, a gente ensina para elas como elas vão se relacionar lá dentro de casa. E uma das coisas, um dos princípios que nós passamos para ela:
As melhores amigas de vocês são as suas irmãs. Mas isso precisou ser construído. Sabia? Porque a tendência do adolescente, da criança, é buscar relacionamentos fora de casa. Eu falei, minha filha, Deus te deu 3 irmãs para você se relacionar, para ser amigo. Você pode ter até amigo fora, mas as suas melhores amigas têm que ser aqui dentro de casa. Porque um princípio que nós ensinamos para elas aprenderem a se amar, a se perdoar, a servir uma a outra, a serem gentis, a viverem vários princípios da palavra de Deus que nós também, como igreja, precisamos aprender para que a gente tenha um relacionamento aqui que transforme e nos transforme na imagem e semelhança de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 21 diz assim: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Isso é uma natureza nossa, buscar os nossos próprios interesses, sim ou não? Não é verdade? Mas, amados, Deus está nos chamando para ser igreja. E nesse primeiro passo você precisa parar de pensar em você mesmo e começar a pensar nos outros. Quando você entender que Deus está chamando para você tocar na vida de outros, você vai começar a ser mais feliz, você vai começar a ser mais próspero e você vai começar a ver as janelas dos céus se abrindo sobre você. Quando você obedece aquilo que Deus manda você fazer e determina para você fazer, as bênçãos dele vêm sobre você. E o nosso primeiro desafio nos nossos relacionamentos transformados é que nós estejamos amando uns aos outros. Não é? Isso assim, todo mundo fala, claro, né? Isso aí é a marca do cristão, é o amor. Amar, amados, é uma questão inegociável. Ok? Inegociável. É um mandamento do nosso Deus. Nós temos que amar. Você pode até não gostar de algumas pessoas, porque às vezes as pessoas são meio difíceis, né? Mas você pode amar. Você pode amar, sabe como é que você pode amar? A partir do momento que você vive um relacionamento verdadeiro com Deus. O pastor Eibe, ele tem um livro chamado Purê de Batatas. E hoje nós vamos fazer um purê de batata, porque no purê de batata, ele explica sobre como é que funcionam esses relacionamentos, aonde Deus nos tira da individualidade e nos transforma numa massa amalgamada. Por favor, minha auxiliar de cozinha. Eu vou chamar esse fogãozinho aqui do nosso tempo a sós com Deus. Ok? Eu vou chamar essa batatinha aqui, essas batatinhas aqui. Primeiro aqui, assim, ó, isso aqui é um saco de batata, tá bom? Aqui tem unidade? Tem unidade nesse saco de batata? Não, elas estão divididas e separadas, não é verdade? E assim nós chegamos na igreja e às vezes nós somos igual esse saco de batata aqui. Cada um na sua casca, cada um no seu lugarzinho. E a gente não se conecta de fato e de verdade. E relacionamentos que transformam são aqueles onde as cascas são tiradas e onde nós podemos ser amassados uns nos outros e podemos ser amalgamados, nos tornando uma unidade. Existem células que são um verdadeiro saco de batata. Eles se reúnem, mas não se conectam. Existem igrejas que são verdadeiro saco de batata, e saco de batata só pesa. Por quê? Porque não há conexão entre os irmãos. Eles não se misturam, eles não se conhecem. E eles nem querem se misturar e nem querem se conhecer, porque muitos têm vergonha de quem eles são. Mas na edificação da igreja, Deus não quer isso. Deus quer o purê de batata. O purê de batata que não está aqui, mas vai estar aqui pela fé. Que nós vamos fazer o purê de batata enquanto a gente vai ministrando essa palavra. O purê de batata, amados, a batatinha somos nós. Tá bom? Batatinha bonitinha. Tem umas batatinhas menorzinhas, maiorzinhas. Tem algumas batatinhas meio perebentinhas, né? Cheia de câncer, cheia de... né? E a gente tem que ter um cuidado para tratar com essas batatas.
Geralmente você já pode pegar assim, vendo uma batata dessa aqui. Pega aqui o cortador de batata, me auxiliar. Aí você tem tendência o quê? É cortar, né? Corta aí. Nossa, duro. Não, corta aqui essa coisa estragada aqui, corta. Isso. Ah, não presta, corta. Aí você está machucando a batata, está machucando o irmão. Ô, irmão, coisa feia, irmão. Larga disso, solta isso. Aí você vai acusando o irmão das coisas feias na vida dele e vai assim na dureza, criticando ele, julgando ele. Aí o irmão descasca ele, vai perdendo, vai sangrando. Essa não é a melhor forma não, irmão. A melhor forma de tratar com uma batata, com uma vida ferida, com uma vida cheia de carrapicho, de verruga, é deixá-la inteira, porque a casca mantém a essência dela, sabia? O purê de batata, o melhor, é aquele que você cozinha com a casca, porque não perde a essência. Então, aí você põe a batatinha, leva a batatinha para o quarto secreto, ensina ela a orar, a buscar a Deus. Aí, calma. Joga o quê? A água. Fala assim, vamos, a água da palavra, batatinha. A água da palavra, ministra a palavra na vida dela. Começa a ensinar o discipulado, a orar, a buscar a Bíblia. A água da palavra, vai lavando a bichinha, com calma, com cuidado. Dá um processo. Show? Aí depois vem o quê? Vai lá. Vem o quê? Esse fogo está meio ruim. Pega o fogo de trás. Vamos lá, o fogo de trás. Esse fogo está precisando de avivamento. Ah, tá bom. Agora tampa. Ok? A batatinha vai ser cozida ali, não é verdade? A água é a palavra de Deus. O fogo é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você, na força do teu braço, que vai fazer alguma coisa. Presta bem atenção. Isso está acontecendo na vida do irmão, isso vai acontecer na tua vida também. Tempo a sós com Deus é ir para o quarto secreto, amém? É deixar que a água da palavra venha te lavar. É buscar a unção do Espírito Santo para ele quebrantar a tua vida. Para ele te amolecer. Para ele te amolecer. E ele te amolecendo, aí sim vai continuar o processo de Deus na sua vida. Ok? Então, amar os irmãos requer uma paciência, um cuidado no tratar uns com os outros. Deus está fazendo uma obra linda no meio de nós. Mas nós precisamos encarar isso. Então, nosso primeiro desafio é amar uns aos outros. Em João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus filhos, se vocês amarem uns aos outros. Escute bem aqui. Se você não estiver disposto a lavar os pés dos outros, dos que te ofendem, nem tente se chamar discípulo de Jesus. Isso são palavras do nosso pastor. Ok? Por isso tem um preço para edificar a torre. Existe um preço para edificar uma torre. Deus está nos edificando. E nós precisamos querer pagar esse preço. Amém? Quem está comigo aí, dá um glória. Tem que agitar o povo, né? Outra coisa muito importante nessa questão de nos concentrarmos nos outros, que a palavra nos ensina, sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Jamais tente ser um sucesso pisando nas pessoas, passando por cima delas, humilhando os outros. Isso é mundano, é maligno. Às vezes a gente vê dentro da igreja as pessoas querendo posições e cargos. Em nome de Jesus, graças a Deus, nós não vemos isso aqui. Graças a Deus. Mas a gente vê isso até nos próprios discípulos. João e Tiago pedindo para Jesus uma posição ao lado dele na glória.
querendo reinar com ele. Mas Jesus, de uma maneira muito linda, delicada, né? Foi em Marcos, no capítulo 10, versículo 42 e 45, ele diz assim: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então preste bem atenção. Deus está te chamando e Ele quer te transformar, mas Ele vai usar pessoas, relacionamentos com outras pessoas, que de alguma maneira vai levar você a ter que se colocar à disposição de lavar os pés de alguém, de cuidar de alguém, de servir alguém. A forma mais prática de saber se eu estou servindo aos outros é verificar se eu estou dando para fazer aos outros um sucesso. Se você está se preocupado que alguém alcance o êxito, o sucesso, aquilo que ele quer, você luta pelo sucesso de uma outra pessoa, você está servindo essa pessoa. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Meu orientador ali disse que eu tenho que respirar devagar, soltar o ar devagar. Amém. Nós vamos fazer o purê de batata. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Quando o amor de Deus flui em nós, não olhamos para os nossos interesses, mas também para a necessidade do próximo. Queridos, você não vai viver e não vai conseguir viver esses desafios da palavra de Deus se você não tiver tempo com o Senhor. Se você não for para o quarto secreto, beber da água de Deus e deixar que o Espírito Santo queime em você e te amoleça, para você poder se relacionar e os relacionamentos transformarem. Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Servir alguém é algo muito gratificante. Semana passada o Alex estava lá em casa e ele almoçou e ele rapidamente: não, eu tenho que sair porque eu vou sentar um piso na casa do Mateus, não foi? Quanto foi que você pagou para ele, irmão? Porcelanato é R$35 o metro quadrado, viu? Não pagou nada, foi de graça. Assim. Mas me diga uma coisa, você ficou feliz de sentar o piso na casa do Mateus? Casou segunda-feira, foi para Búzios, curtiu, está na glória, né, irmão? Aleluia. Mas na hora que ele entrar na casa dele, ele vai ver o piso. Puxa vida, o Alex veio aqui domingo à tarde sentar esse piso para mim. E não cobrou nada. Fez por amor. Cuidado, viu, irmão, que daqui a pouco ele vai construir a casa dele. Tem que bater laje. Ele faz só assim, né? Mateus, tem que bater laje. Mateus, tem que fazer buraco. Mas servir uns aos outros é maravilhoso.
Nós tivemos aqui o casamento da Jéssica e do Willer. A Jéssica está lá servindo o corpo de Cristo, cuidando das crianças. Cada um pôde fazer alguma coisa e nós fizemos uma cerimônia linda. Todo mundo que participou saiu daqui feliz e gratificante. Sabe por quê? Porque nós somos transformados de glória em glória quando nós obedecemos à palavra de Deus. Outro ponto nessa questão de nós não nos concentrarmos em nós mesmos é a gente aprender a perdoar uns aos outros. Diga assim, ai! Ai, perdoe uns aos outros. Aquela batatinha estava machucadinha, né? Estava ferida, né? E às vezes chegam pessoas na nossa igreja, no meio dos nossos relacionamentos, feridos, machucados. Pessoas difíceis até de você lidar por conta da o histórico. E às vezes essas pessoas vão te ferir, vão te magoar, vão falar coisas indevidas ao seu respeito. Mas qual é a nossa posição? Nós temos, muito de nós, quando ofendidos, nós temos a tendência de vingar das pessoas. Como é que nós nos vingamos? Nós nos afastamos das pessoas. Nós paramos de falar com ela. Interrompemos a comunicação. Muitos vão embora, se separam e ficam falando coisas ruins. Repete comigo essa frase aqui. Diga assim, a igreja, bem forte, a igreja está cheia de pessoas muito difíceis e feridas. E uma delas pode ser eu mesma. Não é verdade? E muitas vezes nós mudamos de lugar, mas continuamos carregando esses sentimentos. Esperando que o problema, né, seja no ambiente, mas sabe de uma coisa? Não funciona. Me responde uma pergunta aqui. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? O que foi que Jesus respondeu? Não, até 70 vezes 7. Uma vez eu peguei e multipliquei, né? Esse 70 vezes 7, dá quanto? Os engenheiros aí. Divide pelo tempo do dia, 24 horas. Dá quantos minutos? Não dá 3 minutos? Dá 3 alguma coisa. É o tempo que você tem para ficar ofendido, magoado. Depois você já tem que perdoar. Porque às vezes a pessoa pisa no calo, né? Aí você fica... 3 minutos, vou perdoar agora. É perdoar. Como é que você vai perdoar, irmão? Fala, como é que você vai perdoar? Você vai para a presença de Deus. Porque existem pessoas agora, às vezes, que nos ferem de uma tal maneira que a gente quer desistir do relacionamento. É ou não é? Os maridos aí, as esposas. É? Existem feridas, mágoas que marcam a alma, marcam o espírito, marca até fisicamente. E é muito difícil perdoar. Mas é impossível? Não. Se você for para a presença de Deus, deixar a água dele vir, o fogo do Espírito e clamar pelo Senhor, Deus vai fazer milagres. Deus vai operar. E vai poder se juntar essa batatinha endurecida com outra batatinha. Às vezes acontece, né, de no meio da caminhada, a batatinha fica dura de novo, né? Então vai de novo para a água, com a água quente para o fogo de Deus. É um desafio, amados.
Se você quer ser livre, liberte os outros. Você quer ser uma pessoa livre, liberte os outros. Às vezes a família passa por crise, por problemas, por dificuldades. E aí as pessoas começam a ficar estressadas. E no nosso estresse a gente começa a dizer coisas que não devemos dizer. Falamos coisas que não deveríamos falar. E começamos a ferir as pessoas que estão mais próximas de nós, que deveríamos amar, ter consideração e respeito. Mas Deus nos dá a capacidade de perdoar e de amar e de não desistir. O pastor coloca aqui que você pode dar bastante corda a qualquer pessoa, dar todas as chances a ela, mesmo se ela for usar essa corda e essa chance para te ferir e te machucar. Amar alguém é apreciar essa pessoa verdadeiramente, mesmo com as suas verrugas, mesmo com tudo que ela tem. Você precisa, e nós precisamos, como igreja, dar a liberdade das pessoas serem imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. O verdadeiro perdão é quando você volta a se relacionar com a pessoa, porque você sabe que aquilo é de Deus, porque Deus colocou aquela pessoa na sua vida para você amá-la, para vocês estarem juntas, mas você sabe dar a chance. Vai me ferir de novo. Mas mesmo assim, eu vou continuar acreditando que tanto ela quanto eu, nós estamos crescendo. E Deus vai nos fortalecer. Quantas vezes eu já perdoei o meu marido e depois ele me feriu da mesma coisa? E tem gente que fala assim, não vou perdoar não, só te perdoo quando você mudar. Não, meu irmão, perdoa. Perdoa e sabe que ele talvez vai escorregar na casca da banana de novo. Mas você vai lá e levanta ele. Você vai lá e levanta ele e não desiste. Por quê? Porque Deus está transformando você na imagem e semelhança dele, fazendo você olhar para aquele ser humano como Deus olha. Mas como é que você vai conseguir fazer isso? Como é que você vai conseguir fazer isso? Tem que ir para o fogão de Deus, amado. Tem que deixar a água de Deus te lavar e tem que acender o fogo. Tem que ir para o monte, né, Loeni? Ir para o monte, chorar, berrar e falar, Senhor, me ajuda, em nome de Jesus. Continuando nessa caminhada de relacionamento sendo transformados, uma das coisas que a Bíblia nos encoraja é nós edificarmos uns aos outros. Fala aí, edifique, fala assim, edifica a minha vida, fala para a pessoa do ladinho aí. A palavra edificar, ela significa reconstruir as vidas uns dos outros. Quem de nós não tem uma área mais ou menos ruim que precisa de uma renovação e de um conserto? Não tem? Jesus usa pessoas, Jesus usa mensageiros para nos ajudar nessa reconstrução. Nossa família, há uns 2 meses atrás, nós estávamos passando por uma dificuldade muito grande, uma enfermidade na vida da minha mãe. No dia 3 de agosto, se eu não me engano, acho que foi o Leandro, foi tu ou foi tua esposa, que colocou no grupo da Igreja da Paz uma parábola de um fazendeiro que perdeu o relógio. Foi tu? Foi tu? Ele perdeu, um fazendeiro que perdeu o relógio dentro do celeiro. Você lembra disso? Quem leu essa parábola? Você leu essa parábola? Às vezes as pessoas assim, o grupo, o pessoal põe tanta coisa ali. Eu realmente, às vezes, não tenho tempo de ler. Mas naquele dia ali, eu fui edificada. Alguma coisa renovou em mim por causa daquela história, daquela parábola contemporânea. E eu li aquela parábola, vou compartilhar com vocês porque eu acho muito interessante. Como que eu fui edificada com aquela palavra e Deus usou a vida do Leandro, colocando aquilo lá e abriu um leque, uma visão. Presta bem atenção, a parábola dizia assim, um fazendeiro tinha um relógio muito chique, lindo, e ele perdeu o fazendeiro no celeiro. Ele chamou todos os empregados para tentar achar o relógio.
E todo mundo fez tipo um pente fino, ninguém conseguiu achar o relógio. E o fazendeiro já estava triste, porque ele ia perder aquele relógio. Um garotinho, talvez, filho lá de um dos capatazes, é isso? Falou assim, eu vou achar o seu relógio. Deixa lá que eu vou tentar achar o seu relógio. Não, ninguém, todo mundo conseguiu. Deixa, eu vou achar o seu relógio. E aí aquele senhor vendo a criança assim, tão animada e tão cheia de si de que achar, então tá bom, vai lá, tenta achar. E o menino entrou no celeiro. Passou algum tempo, o menino sai do celeiro com o relógio na mão. Eu não te disse que eu ia achar? Está aqui o relógio. Devolveu o relógio. E aquele fazendeiro falou assim, mas como que você conseguiu? O que foi que você fez? Aí ele disse, bom, eu fui para o meio do celeiro e fiquei sentado. E fiquei em silêncio. E no meu silêncio, eu pude ouvir o tic-tac, tic-tac, tic-tac. E ouvindo o tic-tac, eu fui andando em direção ao tic-tac. E aí eu andei e lá estava o seu relógio. Jesus sempre falava uma parábola e tinha um ensinamento, não é verdade? Falando sobre você ficar em silêncio para você ouvir o tic-tac de Deus. E nós estávamos vivendo uma situação que nós precisávamos de uma direção de Deus para resolver aquele problema. E eu fui, depois que li bem cedinho, eu fui orar, falando, Deus, fala comigo, o que eu preciso fazer? E sabe o que Deus falou para mim? A direção do tic-tac de Deus? Ele falou, pede para a igreja orar. Quantas vezes a gente passa por lutas, por tribulações, coisas difíceis, e a gente tem vergonha. A gente se encapsula na nossa casca de batata, e a gente tem vergonha de dizer, eu estou passando por isso, igreja, ora por mim. Não é? Eu lembro que quando você estava com problema, eu já ia colocando, falei, opa, deixa eu falar com ele primeiro. Porque às vezes as pessoas têm vergonha. Mas há um poder na oração da igreja. E aí Deus falou, pede para a igreja orar. Eu coloquei no grupo, logo no grupo coloquei pedindo oração, colocando a situação toda. Amados, isso aconteceu de manhã, 10 horas da noite, desse mesmo dia, do dia 3 de agosto, o problema estava sendo solucionado. E no dia 31, foi dia 1º que vocês subiram o monte? Foi o último dia do monte? No dia 2? No dia 2, aquele problemão, ele já estava voltando, totalmente curado e restaurado, porque o silêncio na presença de Deus, você vai ouvir o tic-tac, a voz dele, e ele vai te direcionar. O problema é que nós não queremos ficar em silêncio, não queremos ir para a presença de Deus. Ouvimos várias vozes, mas não aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu fui edificada pelo irmão. E Deus, queridos, está nos colocando aqui como igreja para a gente edificar um ou outro. Quantas vezes eu fui para uma célula assim, eu vou para a célula porque eu sei, e chego lá na célula, eu compartilhei a minha luta e a minha dificuldade, lá na célula o pessoal orou, e só de eu ter falado, o peso já ficou 1 tonelada a menos. Porque esse é o nosso papel. Olha só o que vou falar só um texto. Passa o segundo slide que eu vou ler só Hebreus, por causa da hora. 3:13, diz assim, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 11 e 12, disse, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não se engane, amados. Edificar dá trabalho, leva tempo, esforço, dedicação uns aos outros. Não é uma responsabilidade só do pastor, mas é de todos nós.
Tá bom, hein? Senão a gente não vai conseguir amassar isso aí. Vê se essa batata já está mole. Seguindo aqui. Encorajando uns aos outros. Todo ser humano é frágil por natureza. E ele não consegue chegar muito longe por conta própria. Quantas vezes, amados, a gente está tão sem força, a tribulação, a luta é tão grande que tu não consegue nem orar. É ou não é? Quem já passou por isso? Uma vez eu liguei para a pastora Álbia, eu falei, Álbia, eu não sei se eu estou perdendo a minha fé, mas eu como pastora não estou conseguindo nem parar para ouvir Deus, de tanta angústia, de tanta luta que eu estou passando. Mas uma coisa dentro de mim eu sei, Deus está me carregando. E isso vai passar. Mas foi tão bom ter alguém com quem compartilhar isso, alguém que edificou a minha vida e que me encorajou. Fiamma, persevere, Deus vai te dar a vitória. Deus nos chama como igreja para nós encorajarmos uns aos outros. Nós nos encorajarmos e nos ajudarmos. Há um escritor que diz assim, muitos de nós nos sentimos pequenos, insignificantes e dispensáveis. O diabo, às vezes, sela no nosso coração uma autoimagem totalmente errada daquilo que nós somos. Às vezes, isso foi selado até por conta da nossa própria família, que declarou e disse coisas a nosso respeito que não são verdadeiras. Deus nos coloca e nos estabelece como igreja, para como igreja nós encorajarmos uns aos outros e começarmos a declarar uns aos outros quem nós somos, o que nós podemos fazer, aonde nós podemos alcançar. Você precisa guardar isso no coração, guarde isso no coração. Quando andamos juntos, encorajando uns aos outros, estamos construindo uma ponte, onde avançamos juntos contra a dúvida, o desânimo e a depressão. Eu me lembro de uma amiga lá em Santarém, que estava em depressão. Eu deixei a Damares, acho que ela tinha 4, 5 anos na escola, e de bicicleta fui para a casa dela. Eu tive que pular o muro do vizinho para bater na janela do quarto dela, porque ela tomava os remédios e não tinha como acordar. E eu peguei, acordei ela e falei, olha, está começando hoje uma célula de mulheres, no horário da tarde, porque ela estudava à noite. Você precisa ir. E ela foi para a célula, e desde aquele dia, ela começou a frequentar a célula, e Deus começou um trabalho. E eu encorajando, ajudando, a ela vencer aquele momento de luta e de depressão. Deus está nos chamando aqui para nos encorajarmos e fortalecermos um ao outro nesse amor. Amém? Amém? Algo também que a palavra declara sobre nós sermos gentis uns com os outros. Qual marido hoje que lavou a louça para a esposa e foi gentil com ela? Tem algum? Tem algum? Levanta a mão aí para a gente aplaudir. Tá cheio de marido gentil aqui. Vamos aplaudir. Aleluia. Gentileza gera gentileza, né? A gentileza, a bondade. É tão bom quando você pode ser gentil e fazer algo bom para alguém. Hebreus diz assim, sobre essa bondade e essa gentileza que nós somos desafiados. Ele diz assim, Deus não é injusto. Hebreus 6, versículo 10 ao 12. Deus não é injusto. Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Queremos que cada um de vocês mostrem essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Ainda em Efésios, no capítulo 4, 20 e 32, diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros.
A gente vê tanto movimento social, ONGs, ajudando uns aos outros, sendo bondosos. A Igreja da Paz, ela tem um histórico muito lindo. Quando o pastor Lucas Huber veio para a Amazônia, e ele viu a necessidade, a carência nos ribeirinhos, a primeira coisa que ele já fez foi levantar recursos para construir um estaleiro, para construir barcos, para a gente alcançar a bacia amazônica. Agora, eles chegavam na bacia, nas vilas, presta bem atenção, eles chegavam com um barco cheio de remédio, com médico, com alimento, eles faziam atendimento clínico à população ribeirinha, eles levaram filtros que tirava água do rio Amazonas e do outro lado saía água mineral. A mortalidade infantil numa vila lá chamada Lago Grande, onde o pastor Lucas acabou vindo a falecer, né, numa queda do avião, a mortalidade infantil caiu 80%. Presta bem atenção. Por causa da bondade, da gentileza. Hoje nós tivemos aqui a Marcha do Amor. Queridos, nós estamos tendo pessoas na igreja que estão precisando de alimentos. E nós precisamos parar de pensar em nós mesmos e começar a olhar ao nosso redor e ver que existem pessoas que podem ser abençoadas por você. Às vezes a gente fica criticando, olhando, julgando, mas não se apresenta para servir e fazer alguma coisa prática. A gentileza, ela ilumina a nossa vida e faz com que o brilho de Deus também toque na vida de pessoas. Eu quero terminar aqui falando sobre devoção. Sejam devotados uns aos outros. Romanos, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Isso é um desafio. O pastor Eduardo costuma dizer, e até o pastor Eibe disse também, uma comprovação de que eu nasci de novo, da minha nova natureza, é quando eu passo a servir o meu próximo. Se eu não me dedico a uma outra pessoa, se eu não na minha vida hoje, nessa semana, eu não gastei tempo para tocar em alguém, me dedicar a alguém, falar para alguém, você precisa rever o seu conceito de cristão, de discípulo de Cristo. Porque aquele que serve a Cristo, aquele que é discípulo, ele serve e se dedica. Sempre, quando eu estava na liderança do ministério daqui do louvor, eu sempre dizia para os músicos, não músicos, mas para os ministros, falava, olha, você está gastando quanto tempo se dedicando ao seu instrumento? E músico, se deixar, ele fica a noite toda tocando música. Às vezes eu estudava 6 horas por dia, piano. Agora estou aprendendo violino. Com algum tempo eu vou tocar um violino para vocês aqui. Agora não dá não, agora é só som de mosquito ainda. Não dá. Mas estou me dedicando. Não tem muito tempo, mas eu tenho que pelo menos gastar 30 minutos todo dia me dedicando ao instrumento para eu aprender a técnica. Mas às vezes a gente vê músicos se dedicando tanto ao seu instrumento. Mas não dedica um tempo para visitar alguém. Não cuida de ninguém, não faz um discípulo. Não faz uma visita. Nem olha aqui para ver as pessoas novas que estão chegando na igreja, para se conectar a essas pessoas e ver o que você pode fazer para ajudar essa pessoa a ela ser bem-sucedida em Deus. A ela conhecer a Deus, a ela ser ensinada por Deus, a ela cumprir o chamado e o propósito dela. É dedicação. Deus quer nos amalgamar. Deus quer que nós estejamos amando uns aos outros, servindo uns aos outros, depois, perdoando uns aos outros, edificando uns aos outros, depois, edificando, encorajando uns aos outros, depois,
sendo bondosos e gentis uns aos outros e sendo devotos uns dos outros. Quer amar a Deus? Comece a amar pessoas. Comece com a sua família. E depois abra os seus olhos para você se dedicar a outras pessoas. E tocar em outras pessoas. Para que você possa se misturar com elas. O propósito de Deus é que a gente não... Cadê as batatinhas? É que a gente não seja um saco de batata. O propósito de Deus é fazer de nós um purê de batata. E eu pensava que a minha cozinheira já estivesse pegando a batata e tirando a casca da batata. Não vai dar certo, minha filha. Vamos pegar aqui 2 batatinhas. 2 irmãozinhos que de repente estavam brigados, separados, mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, né, põe ali para a gente tirar a casca. Sabe o que o pastor Eibe diz sobre tirar a casca? É a gente ser transparente. Olha só como é que a casca sai rapidinho, depois de amolecida pelo Espírito Santo. O pastor Eibe fala que tirar a casca é você ser transparente e tirar a sua máscara. Não tem como você se amalgamar ao corpo de Cristo, se misturar ao corpo de Cristo, se você não tirar essa casca grossa, amado. E ser transparente. Ó, nossa, a Ada tá fera. Muito bem. Tinha uma batata ali que estava perebentinha. Vamos tirar a ferida dela? Vai lá, pega ela, que eu vou partir aqui, ó. Vamos partir essa batatinha. E olha, isso é o papel de Deus. Vem cá, Gabi, vem cá ajudar, Gabi. Enquanto a Ada vai... Olha só, essa batatinha aqui estava perebenta, não estava? Olha. Mas ela macia, ó. Agora a gente vai tirar as feridas dela. Vai amassando a batatinha aqui, fofa. Tá sem garfo. Pega com a mão, irmã. A mão ungida. Olha só. Ih, presta bem atenção. Olha só. Às vezes, querido, você vai passar por situações em que você vai se sentir espremido. Mas faz parte, né? Para você se amalgamar, Deus vai te espremer. Deus vai te colocar perto. Isso faz parte. Depois vai ficar tão gostoso. Quem vai querer provar esse purê de batata? Hein? Quem vai querer? Olha, gente, vai ser com manteiga e tamonte. Viu? Vai ser com manteiga e tamonte que a gente vai regar. A unção do Espírito Santo está na manteiga e tamonte. Tirou a perebinha da batata? Ó, tirou, descascou. E confessa o teu pecado, irmão. Não fica com pecado na tua vida, porque fica ruim. Tirou a perebinha, agora vamos lá. Descascou. Partiu, agora vamos lá, a massa. Ó, que beleza. Muito bem. Vai ficar lindo esse purê. O Gustavo já está ali, sabendo que é comida e já quer. Ô, bichinho para comer, Santo de Israel. E vamos amassando. E nesse amassar e nesse amalgamar, amados, você às vezes vai estar próximo de pessoas que são difíceis, mas se permita se aproximar, permita-se conhecer aquela pessoa, se dispõe a servir essa pessoa. Nós colocamos essa semana no Face um desafio, né? 2 maridos, marido e mulher brigando, até que o marido falou assim, puxa, eu tenho que mudar a minha estratégia. Ele falou, eu vou chegar para minha esposa e vou dizer assim, o que eu posso fazer para fazer que esse dia melhor para você? Aí ela, lava a louça. Tá, aí ele foi, lavou a louça, né? Aí no outro dia, agora, o que você quer que eu faça para tornar o seu dia hoje melhor? Aí ela achou estranho, assim, de novo? Aí, lava a louça então e limpa o quintal. Aí ele foi, lavou a louça, limpou o quintal. No terceiro dia foi de novo. Quem viu essa história no Face? Viu? Aí depois ele foi, aí ela foi pedindo outras coisas. Só que aí depois ela foi falando, não é que ele está querendo me agradar mesmo? Aí acabou que depois de um certo dia ela chegou e falou para ele assim, o que você quer que eu faça para tornar o seu dia melhor?
O Eduardo sempre diz assim, a dureza do coração, né, impede de a gente ser amalgamado. Mas se você for para a presença de Deus, deixar a água de Deus, o fogo do Espírito, nós vamos deixar de ser saco de batata e vamos ser... Botou sal? Não, está sem sal. Põe mais manteiga. Manteiga é unção do Espírito Santo. A manteiga é unção. Vai botar água para ficar mais molinho, filha? Mais aguinha da palavra? Isso. Buzunta de manteiga aí, minha irmã. Sem miséria. Vai lá. Mexe aí. Mexe aí para a gente concluir. Amém. Tá gostosa? Essas duas são muito perfeccionistas no sabor. Tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Me diga uma coisa. Vem cá, Gabi. Segura o purê aqui. Vaciada. Chega aqui. Tá aqui. Esse é o alvo. Tem como tirar as batatinhas aqui e fazer elas ficarem divididas de novo? Tem? Não tem. Por quê? Foram amalgamadas, amassadas. E é isso que Deus quer fazer em nós. Deus quer nos fazer um. E sabe o que Ele diz? Quando nós formos um, o mundo vai crer que Ele existe. Quando o mundo começar a ver o amor de Deus fluindo entre nós, mesmo cada um com as suas perebas, com as suas verrugas, mas você amando e aceitando, né? A saraivada, né? A tijolada. Você vai aceitando e crendo que Deus está transformando de glória em glória. Aleluia. Aí nós vamos ser um, amado. Aí nós vamos ser purê de batata. E nada vai nos separar. E nós só estamos no começo. Semana que vem, nós temos uma feijoada aqui. E o propósito da feijoada é a gente comer junto. Tá bom? Pastora, não gosta de feijoada. Então, meu filho, faz ovo, arroz, feijão e vem comer aqui. Traz a sua comida e vem comer aqui, tudo bem? Porque é importante a gente comer junto. Ah, pastora, traz a sua comida. Estou de dieta, que nem eu. Traz o seu repolho, a sua berinjela, o seu peito de frango. Mas senta na mesa e come com o irmão. Conta uma prosa, edifica a pessoa, conta como foi essa semana, compartilha as suas dificuldades. Ora, vamos orar um com o outro, vamos ajudar um ao outro. Amém? Vamos ser purê de batata? Aleluia! Vamos ser purê de batata? Deus quer nos fazer um.